Meus irmãos, nós vamos iniciar a meditação nessa manhã. Algumas semanas atrás, eu recebi um pedido inusitado da chefe da empresa ali onde eu faço capelania, uma dessas empresas. E eu estava indo para Iracemápolis dirigindo e ela me ligou. Achei estranho me ligar, né? Era num sábado de manhã. Ela me ligou e falou para mim: Robert, segunda-feira, no devocional que você for fazer, eu queria fazer um pedido para você não falar texto bíblico e não terminar com oração, como a gente faz toda semana. Achei estranho, né? Ela falou assim: é que a gente vai ter uma pessoa muito importante na segunda de manhã, aqui na empresa. E essa pessoa é totalmente cética, não crê em Deus, e ela falou que vai estar aqui e queria participar. E ela tem grande influência sobre a dona da empresa. E aí eu estava dirigindo, eu falei: tá bom, depois a gente conversa, tal. E aí quando eu voltei, depois do meio-dia, comecei ali no meu escritório lá em casa, fui ler, aí eu orando, mas aquilo ficou no meu coração, incomodando, sabe? Aí eu conversei com a Gra, conversei com o Felipe, falei: como assim, né? E aí quando foi a noitezinha, eu falei: vou mandar um texto. Mandei um textão, sabe aqueles textão? Aí eu descrevi lá, eu falei: oi, fulana, né? Vou falar o nome, né? Queria dizer para você que na segunda eu não vou conseguir aí. Eu falei para ela: não vai ser possível eu seguir e também não quero atrapalhar a empresa, né? Se a pessoa é tão importante assim e tem grande influência, eu acho que é melhor a gente até parar, ou você procurar alguma coisa e tal. Ela falou: mas por quê? Aí eu falei assim: porque acho que foge da minha vocação, do meu chamado, aquilo que, como propósito que eu entendo que vocês me chamaram para isso. Eu falei: e aí quando eu vou aí, você mesmo já me disse, faz 1 ano já que eu faço lá, que o ambiente, a dona falou, o ambiente mudou, a turma trabalha, está se dando melhor um com o outro, mas isso não foi por meio de, não contra, mas não foi nenhum tipo de terapia secular, foi por meio da exposição, do aconselhamento bíblico e da oração. Eu falei: se não for assim, então melhor não continuar. E aí, no final de tudo, ela falou assim: nossa, Robert, me desculpa, como que eu fui tão, né, não me atentei a te falar isso. Me desculpa, pode vir na segunda, você vai fazer segunda como você sempre faz, e de fato isso tem causado tanta diferença aqui, que é a oração, o aconselhamento no atendimento, e no versículo bíblico que a gente compartilha de manhã. E aí eu fui na segunda, acho que foi um dos dias que mais tinha gente, não sei se foram para ver se o cara, né? Mas ouviu o evangelho, orei no final e pronto. E aí relacionado àquilo que nós vamos meditar hoje, o que eu quero dizer com isso é que às vezes nós usamos todos os recursos que nós temos na face da terra, recursos legítimos que Deus nos deixou. Porém, como eu disse essa semana a uma pessoa numa visita, as nossas armas, na verdade, não são humanas. As nossas armas são de Deus. Então a gente fica doente, é legítimo, Deus deixou o recurso, a ciência, tudo isso daí para nós. Porém, mesmo assim que nós conhecemos o poder de Deus, nós lutamos ainda com algo a mais, nós lutamos com as armas de Deus. Então quando nós não agimos assim, quando nós lutamos com armas humanas, nós corremos o risco de sermos atingidos por sentimentos que tentam sabotar a nossa fé. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje. Vencendo os sabotadores da fé. E eu quero que você abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10.
enquanto vocês vão abrindo, eu estava pensando nesse dia que essa mulher me falou isso, eu falo assim, eu pensei comigo, eu falei, às vezes não é coisa nem do inimigo, é Deus colocando a gente em prova, fala assim, vamos ver se esse cara vai falar ou vai arregar. E olha que nós nem vivemos o tempo, né, do nazismo, que tacava os cristãos lá, e às vezes por causa de agradar alguém, ou então até mesmo por dinheiro, você fala, não, beleza, eu vou lá. E foi esse sentimento que me veio, até falei com a Gra. Eu falei, é Deus testando a gente, falando assim, peraí, vamos ver se esse cara, por dinheiro ou por coisas, se ele não vai deixar de falar, né? E Deus testa a gente, para ver com quais armas a gente luta. E aí diz assim a palavra de Deus, do versículo 1 ao 5. Agora, eu, Paulo, apelo a vocês com mansidão e a bondade de Cristo, mesmo ciente de que vocês me consideram fraco pessoalmente, e duro apenas à distância quando eu lhes escrevo. Pois bem, suplico-lhes que quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que precisam que agimos segundo motivações humanas, que pensam que agimos segundo motivações humanas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não usamos as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Amém. Que palavra maravilhosa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, precisamos ouvir a Tua voz, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tu conheces a Tua igreja, Tu sabes da nossa necessidade e aquilo que nós precisamos ouvir de Ti. Teu Espírito Santo venha ministrar essa palavra poderosa no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Aqui no capítulo 10, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. O apostolado de Paulo estava sendo colocado em xeque por um grupo ali da igreja. Então ele estava defendendo o seu ministério. E a vida de Paulo era uma batalha, assim como a minha vida e a tua vida também é uma batalha. Nós estamos em batalha. E quando a vida de Paulo vai nos mostrando que muitas vezes ele mesmo diz que ele passou naufrágio, passou fome, tantas coisas, mas o que mais ainda o pegava era o cuidado com a igreja e com a perseguição que vinha de dentro da igreja. Então Paulo está fazendo essa defesa do apostolado dele, porque ele está numa batalha travada. Nós estamos em uma batalha constante, uma batalha conosco mesmo, com nossa mente, com os nossos pensamentos, e uma batalha espiritual ainda. Ali na igreja de Corinto, havia então um grupo de opositores a Paulo. Eles estavam ali para atrapalhar o ministério de Paulo, para ir contra o ministério de Paulo. E esses opositores acusavam então Paulo de ele ser inconstante, de Paulo ser confuso, desprovido de autoridade. Quem é Paulo? Acusavam Paulo de ser forte por suas cartas. É isso que nós lemos aqui. Mas pessoalmente Paulo era um líder fraco. Eles diziam, você é forte quando escreve, mas você não é um líder bom. Esse grupo queria colocar então um rótulo, rotular Paulo, falando que Paulo, então, era um homem de duas caras. De longe ele é um leão, mas de pertinho ele é um gatinho. Querendo dizer que Paulo tinha uma duplicidade de vida. E Paulo, então, nesse capítulo 10, volta a sua escrita para esse grupo específico, os opositores de Paulo. Mesmo sabendo de tudo o que eles tentavam
espalhar na igreja, e aqui eu quero que você entenda que é um pouco sobre isso que nós vamos falar. Paulo não deixou que ele próprio, nem seus próprios pensamentos, as suas emoções fossem influenciadas pelos de fora, por aqueles que o atacavam. Pois ele mesmo disse que não lutava segundo, então, os padrões humanos. Existem, então, algumas coisas aqui que nós precisamos pensar sobre esse texto. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite, nessa manhã, até nós acostumarmos com a manhã. 3 lições para vencer os sabotadores da fé. 3 lições para vencermos os sabotadores da fé. Primeiro, a gente precisa entender que a gente tem uma batalha interior dentro de nós. A gente luta com o velho homem constantemente. É isso que Paulo diz, olha, eu crucifico todos os dias. A gente tem uma natureza caída, herdada lá da queda. E a gente luta isso dentro de nós diariamente. Então, a gente não pode subestimar essa batalha interior que nós temos. Ou seja, Paulo diz no versículo 3, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Nossa batalha, então, não é somente externa, mas também ela é interna. E o texto deixa isso muito claro para nós. Paulo vai falar sobre sofismas, sobre pensamentos em nossa mente, fortalezas do raciocínio humano, opiniões arrogantes, leva cativos pensamentos. Paulo estava sofrendo ataques que poderiam mexer com ele, mexer com suas emoções e fazer ele parar, fazer a fé dele desfalecer. E ele diz que ele entende isso, e que isso pode acontecer na vida quando nós não entendemos que é uma batalha real, que nós temos uma batalha interior dentro de nós. Ele diz, olha, que nós somos seres humanos, ou seja, nós somos seres limitados, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos influencia, porque mexe com o nosso sentimento, mexe com a nossa emoção, mexe com a nossa mente, e a gente tem essa batalha travada aqui dentro todos os dias. Todos os dias. Eu vejo pastores, às vezes, que pensam que a vocação anula ele da humanidade, que pensam que porque ele é pastor, tem um chamado, anula ele de ser humano, frágil, fraco. E aí ele tem que passar aquela imagem de um cara bom, que não erra, que é perfeito, achando que anula a humanidade dele. O chamado de Deus para todos nós, para você ser pai, não anula a sua humanidade. Você não é sinal que você não vai errar. Se você é mãe, Deus te deu essa bênção de ser mãe, isso não anula a sua humanidade. Você é fraco, você vai errar. Se você é cristão, entenda. O N. Cordeiro disse uma frase que eu me lembro sempre, ele falou assim, às vezes nós não nos esquecemos que nós somos cristãos, mas nós nos esquecemos que nós somos humanos, ou seja, que nós somos limitados, nós somos fracos. E por causa então de sermos humanos, nós lidamos com medo, por causa de sermos humanos, nós ficamos angustiados, por causa de sermos humanos, nós ficamos tristes. Por causa de sermos humanos, nós ficamos ansiosos. E isso faz parte de nós. Nós somos humanos, nós erramos. Faz parte de nós. O problema é quando essas coisas são tão fortes dentro de nós que rouba de nós a nossa fé. Que a gente não vê mais esperança. Que a gente larga, que a gente para de crer, que nos impede de prosseguir o caminho. Esse é o problema, essa luta travada. Por isso Paulo diz que, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos.
Ou seja, nós não podemos viver isentos do poder de Deus em nossas vidas para enfrentar esses pensamentos que desafiam a nossa fé constantemente. Nós precisamos do poder de Deus para isso. Muitas vezes achamos que nossas lutas são somente externas, mas na verdade as maiores lutas que nós temos é interna, é dentro de nós. Contra vozes que desafiam a nossa fé, que às vezes nós acreditamos, que sopram em nossa mente, que ficam lá, você não vai conseguir, não vai dar certo, isso daí não... E aí você passa a acreditar nisso. E eu não estou falando aqui de positivismo, nós vamos ver isso. Porque Paulo passa a falar agora como nós devemos lutar essa batalha dentro de nós. Ou seja, nós devemos lutar então com as armas certas. Com as armas certas. E ele diz: usamos armas poderosas de Deus. Apesar de sermos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, mas usamos armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio e acabar com falsos argumentos. Sabe como que a gente consegue vencer? Com armas poderosas de Deus. Presta atenção, Paulo estava sendo caluniado. Paulo estava sendo pré-julgado. Paulo estava sendo difamado. Paulo estava sendo perseguido. Mas o problema ainda não era esse. O problema era o quanto isso iria afetar a vida dele. As pessoas estavam falando. As pessoas estavam caluniando, tacando pedra, falando que ele não era apóstolo nada, que na verdade ele era muito bravo por carta, mas presencialmente é um fraco. E aí Paulo diz o quê? Ao invés de eu ficar em posição fetal, chorando, eu vou lutar isso segundo as armas de Deus, as armas poderosas de Deus. Então o problema não era em si o que eles diziam, mas era como Paulo iria reagir ao que eles diziam, o quanto que isso afetava a vida dele. O quanto que isso afetava a espiritualidade dele, o quanto que isso afetava no convívio da família, o que dizem. E é por isso que nós vemos aqui Paulo afirmando no versículo 1, ele estava apelando a eles com mansidão, com bondade de Cristo. Ou seja, ele mesmo disse que a arma dele não era a arma desse mundo. Sabe por quê? Ele poderia reagir da mesma forma a eles. Ele poderia difamar do mesmo jeito eles. E ele fala: rogo a vocês com bondade de Cristo. Não lutamos segundo os padrões humanos, usamos armas poderosas de Deus e não as armas desse mundo. Ou seja, não usamos mentira porque mentem sobre nós. Não difamamos os outros porque difamam nós. Não somos desonestos com os outros porque as pessoas são desonestas conosco. Não usamos de engano com os outros porque os outros usam de engano conosco. Isso é usar o padrão do mundo. Não. O que Paulo está dizendo é: o que vocês pensam, o que vocês dizem não tem influência sobre mim, sobre minha vida, porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem eu vi. Essas coisas então não têm poder sobre nós. Nós não lutamos segundo o padrão humano. Nós temos outras armas para lutar. Nós temos o Evangelho. O Evangelho diz quem eu sou, e apesar de quem eu sou, Deus me amou. Nós temos o Evangelho para nos dizer. Você pode dizer, irmão, você pode afirmar: eu sou amado por Deus. Não importa o que dizem, não importa o que falam. Eu sou amado por Deus. Ah, mas que arrogância! Não é arrogância minha, é que foi provado isso na cruz do Calvário, quando Deus enviou seu Filho para morrer por mim e também por você, porque Ele te ama.
você pode dizer para a pessoa. Ou seja, não tem influência sobre mim. E o Evangelho é essa dinamite que derruba as fortalezas do raciocínio e acaba com falsos argumentos que querem desfalecer a nossa fé. E a nossa fé precisa estar em Cristo, no Evangelho. E essa semana eu vi uma frase do J. Bauman, e ele disse: pregar o Evangelho para si mesmo é o hábito diário mais importante que você pode desenvolver. Sabe por quê? Porque você tem essa luta diariamente. Como você vai usar isso lutando com as armas de Deus? Eu preciso pregar o Evangelho para mim mesmo, dizer que Deus me ama, que Cristo deu sua vida por mim, que eu sou perdoado, que eu não preciso viver embaixo da culpa, que Cristo me libertou do pecado, que Cristo me justificou diante de Deus e hoje eu sou santo, sim, não pelos meus méritos, mas porque Cristo morreu por mim, lavou, me remiu e Deus olha para mim e vê o sacrifício do Filho. Eu preciso pregar esse Evangelho para mim todos os dias. Eu preciso me lembrar disso. Ou seja, então, nós não podemos vencer o medo, a incredulidade, a dúvida, a culpa com pensamento positivo. Não é isso. Ou também não podemos lutar segundo os padrões humanos, devolvendo na mesma moeda, sendo desonesto porque são conosco, sendo injusto porque são injustos conosco. Nós não podemos agir assim. Nós temos que recorrer ao Evangelho, que é poder de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos vencer essas coisas com pensamento positivo. Nós devemos usar a oração, a confissão do pecado, a confissão da palavra, a confiança, a fé no caráter de Deus, que é amor. Terceira e última lição para vencermos, então, os sabotadores da fé. Nós precisamos levar, então, esses pensamentos nossos. Quando Paulo está dizendo, ele está dizendo de pessoas também que não conhecem a Cristo. Mas quantas vezes esses pensamentos nossos nos afastam de Cristo? Você quer ver uma coisa? Nós precisamos levar cada pensamento cativo a Cristo. Ele diz, versículo 5, nós destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Ou seja, também dentro de nós há um velho homem que tenta se levantar como orgulhoso e arrogante diariamente. E quando nós deixamos essa mente, esse pensamento, achando que eu sou alguma coisa, esse pensamento me afasta de Cristo, me afasta de Deus, mesmo sendo crente. É essa a luta travada. E aí ele diz, olha, nós destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Você já viu alguém orgulhoso conhecer cada vez mais a Deus? Se o próprio caráter do filho é ser humilde, e nós devemos se parecer com o Filho. Você já viu alguém arrogante, que esnoba, que maltrata, que se sente melhor? Morreu, acabou. Você já viu isso? Essa pessoa não vai ter profundidade no conhecimento de Deus, porque pelo contrário, o conhecimento de Deus é nos fazer cada vez mais humildes. Humildes. E ele diz, opiniões arrogantes que impedem a pessoa de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Todos os nossos pensamentos que se rebeliam, quando nós lutamos com a arma de Deus, nós começamos agora, esses pensamentos irão obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. E olha, irmãos, essas pretensões, esses argumentos, pensamentos, são construídos em nossa mente, eles não são construídos do nada. Nós vamos ver, você quer ver? São pensamentos que às vezes são construídos pelas palavras dos outros, assim como Paulo estava vivendo ali. Você já pensou se Paulo acreditasse no que eles estavam dizendo? Acho que eu não sou mesmo apóstolo. Acho que meu chamado é coisa da minha cabeça. Você já pensou se nós dessemos ouvidos às pessoas?
Tomara que você não saiba nada, mas você já pensou se a gente soubesse o que pensam de nós? E você desse ouvido a isso? Então, esses pensamentos, esses raciocínios, essas arrogâncias, esses argumentos pretensiosos, são construídos pelas palavras dos outros, às vezes são construídos por traumas da vida, por experiências desgostosas da vida, pelo sofrimento na infância, por dores no presente, por decepções, frustrações, sentimentos que às vezes nos fazem duvidar de Deus. Pela sua trajetória de vida pode acontecer isso. Exemplo, você ouve sua mãe dizer, lá quando você era criança, você dizia, a sua mãe talvez casou com alguém que batia, embriagava, e sua mãe dizia, minha filha, nunca se case. E você vai crescer com isso e vai falar o quê? Homem nenhum. E aí você ouvia sua mãe dizer, mas eu vim na vida só para sofrer. E existem esses pensamentos que são construídos, que aí quando a pessoa vai orar, vai falar assim, Deus nem me ouve, porque eu só sofro. Nunca vou conseguir isso. Meu sonho é estudar, mas eu nunca vou fazer isso. Meu sonho é conquistar aquilo, mas eu nunca vou fazer isso. Porque talvez durante a vida você ouviu essa batalha interna que tem dentro de você, dentro do seu pensamento. Isso bagunçou tudo sua mente. Aí você olha para as coisas e você fala, nossa, isso é impossível. Porque você olha conforme o seu padrão humano, mas nós não lutamos conforme padrões humanos. O impossível se torna possível quando lutamos com as armas de Deus. Me vem na mente aquele texto bíblico agora, que Jesus está lá falando dos ricos, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. E aí os discípulos falam para ele, falam assim, nossa, mas então nenhum rico vai ser salvo, é impossível ser salvo. E aí Jesus olha e fala assim, por isso que, irmão, pode ficar rico, que rico vai para o céu também. Porque Jesus olha e fala assim, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Ou seja, quando nós lutamos com as armas de Deus, nós não dependemos das nossas próprias armas. Nós dependemos de Deus, do Espírito Santo. E olha que a palavra diz que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando Paulo diz aqui de levar cativos os pensamentos, é interessante porque ele usa ali na época um termo militar. Quando um exército conquistava uma cidade, ele fazia aquele povo então prisioneiro e levava cativo ele agora para a sua terra. Ou seja, eles não podiam mais fazer o que eles quisessem. Eles estavam submissos, agora estavam sob nova autoridade daquele povo que invadiu, conquistou a terra. Agora Paulo está dizendo, eu pego esses pensamentos e levo cativo a Cristo. Ou seja, eu submeto esses pensamentos, eu submeto a minha mente a Deus, a Cristo. Então às vezes a minha mente, meus pensamentos tentam provar coisas contrárias, mas agora no meu pensamento não vive sob submissão a mim, mas como submissão a Deus. E por isso que a fé se torna uma fé para o impossível, porque nós estamos falando de Deus e não de mim. Então, da mesma forma, quando um pensamento nasce na sua mente, vamos dizer aqui no seu coração, nas suas emoções, e todos os nossos pensamentos guiam as nossas emoções e sentimentos. Quando você se entristece é porque você pensou, quando você alegra é porque você pensou, quando você se abate é porque você pensou em algo, quando rouba sua paz você pensou em algo. Por isso que a Bíblia, quando vai falar de coração, na maioria das vezes vai falar de mente, pensamento, transformação de mente, renovação. Então, dessa mesma forma, quando um pensamento nasce no seu coração, você precisa perguntar, o que é submeter a Cristo? Esse pensamento glorifica a Deus?
Esse pensamento fortalece a minha fé ou destrói a minha confiança em Deus? Isso está alinhado com a palavra de Deus? O que Deus diz sobre isso? Ah, Deus não me ama. E o que Deus diz sobre isso? Ah, essa causa é impossível. O que Deus diz sobre isso? Ah, minha família não tem mais jeito. O que Deus diz sobre isso? Ah, eu não consigo arrumar emprego, a porta está fechada. O que Deus diz sobre isso? Então é submeter essas coisas para não ter influência sobre nós. E nós não estamos falando aqui de algo de positivismo, estamos falando da palavra de Deus. Glorifica a Deus ou não isso? Se não estiver fazendo essas coisas, glorificando a Deus, fortalecendo sua fé, e se não estiver alinhado com a palavra de Deus, nós não devemos deixar este pensamento ter liberdade para bagunçar as nossas emoções, nossa identidade e nossos sentimentos. Nós precisamos prendê-lo e submetê-lo a Cristo. É como dizer, esse pensamento não vai mandar em mim, porque quem manda em mim é Cristo. Esse pensamento não vai mandar em minhas ações, porque quem manda em mim é a palavra de Deus. Essas palavras que as pessoas dizem não influenciam quem eu sou, porque diz Deus quem eu sou. Ah, as pessoas me causam tristeza, as pessoas me fazem chorar, isso não tem influência sobre mim, porque Deus restaurou algo que estava perdido e eu tenho motivo para viver. Não que você não vai ser alegre, o que eu estou te dizendo, que você não vai ter tristeza, o que eu estou te dizendo é que ninguém tem o poder de tomar decisões sobre as suas emoções, seus sentimentos, quando você submete isso a Cristo. O controle está na mão de Deus e não na mão dos outros. Então, na falta de fé, leve cativo o pensamento de desespero e traga à memória aquilo que Deus já fez por você. Você vai ver como as coisas vão mudar. Você vai ver. Tem gente que só vê o copo vazio por influências externas e por influência interna. Nada está bom. Já percebeu isso? Mas quando nós começamos a mudar o nosso jeito de ver segundo a palavra de Deus, nós vamos ver que o copo está cheio, está transbordando, é bênção do Senhor, é gratidão, é alegria. Então nós precisamos levar esses pensamentos e lembrar do cuidado de Deus. Lembre-se da presença de Deus contigo todo momento. Paulo ainda diz assim, é o seguinte, eu vou a vocês com bondade de Cristo, com pacificação, mesmo sabendo que vocês dizem que eu sou fraco, mesmo sabendo que eu não sou apóstolo, vocês dizem aí, mas olha, tomara que quando eu for aí, eu não tenha que repreender vocês. Por quê? Porque apesar de eu ser humano, eu não luto com armas humanas, mas eu luto com armas poderosas de Deus, que destrói todo o raciocínio, que acaba com o argumento. Olha, o que vocês fazem para mim não mexe quem eu sou. Nós precisamos nos lembrar e aplicar a cruz. É que Cristo, Jesus, venceu o maior sabotador da fé, que é a mentira de que Deus nos abandonou. Isso é uma mentira. E quando a gente pensa assim, eu estou sozinho, você está dizendo, Deus me abandonou. Parece que nada vai dar certo na minha vida, parece que eu oro, Deus não ouve. Você está dizendo, Deus me abandonou. Isso é a maior mentira. E olha, que nós nem precisamos de influência do Satanás para pensar isso. A gente pensa, o velho homem e o novo homem.
Mas Deus venceu esse maior sabotador, essa mentira de que Deus nos abandonou. Na cruz do Calvário, Cristo triunfou sobre toda acusação e nos deu liberdade para vivermos pela fé nele, pela graça que ele nos deu. Nós podemos dizer que apesar de quem eu sou, Deus me ama. E aí quando você que é mais velho, você vai lembrar. E Zé Fini está na boca, não é assim? Lá na escola do professor Raimundo que tinha. E Zé Fini. E pronto. Bom, a fé para o impossível não é uma fé ingênua, que finge que não tem dúvidas. Não é nada disso. Primeiro você tem que assumir que você é humano. Você é limitado. Você erra. Essa semana eu fiz uma visita e acho que tenho vivido isso, que eu até presenciei isso hoje. E nós temos isso. Nós estamos vivendo já debaixo de uma cobrança da sociedade. Nós estamos vivendo debaixo de uma cobrança da cultura. E às vezes nós vivemos debaixo de uma cobrança nossa mesmo. E nós temos isso. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Olha, não se esqueça de que você é humano. Porque às vezes você não vai se esquecer de que você é crente. E porque você achar que você é crente, você é o Superman cristão. Não, você é humano. Você é humano. Então essa fé não é uma fé ingênua que anula a nossa humanidade. Não é uma fé que anula porque por ser pastor eu não sou mais humano. Por eu ser pai eu não vou errar. Por eu ser mãe eu não vou errar. Essa fé não é isso. Mas é uma fé que acredita que apesar de ser humano não luta com armas humanas, luta com as armas poderosas de Deus. E é uma fé que reconhece que pensamentos errados e luta contra eles com a verdade de Cristo, com a palavra de Deus. E enquanto a mente não estiver rendida a Cristo, a fé vai ser sabotada. Enquanto nossa mente não se render, não se submeter à palavra de Deus e a Cristo, a nossa fé vai ser constantemente sabotada. Você vai acordar e falar assim: será que Deus está comigo mesmo? Leve seus pensamentos ao Senhor e Ele fortalecerá a sua fé. Tenha a mente de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. E aí ele vai falando, tenham uma transformação de mente. Leve seus pensamentos a Cristo e Ele fortalecerá a sua fé. Timothy Keller, ele diz, a fé cristã não elimina as lutas internas, mas nos dá recursos para não sermos dominados por ela. Ou seja, essas coisas que às vezes tentam nos influenciar não vai ter poder. Por quê? Porque os meus pensamentos estão submetidos a Cristo e a verdade da palavra de Cristo. E que a palavra diz é verdade. E se ela diz, ponto final. Então não lute sozinho com seus pensamentos. Traga para Cristo com oração, com clamor. Apresente a Deus. Confesse a palavra na sua vida. Fale a palavra para si mesmo. Às vezes a gente fala e a gente tem que fazer, não é? Cumprir a missão, falar o evangelho para outros e assim se vai. Mas nós precisamos falar para nós mesmos. Olha no espelho e diz: Robert, falar para você, você é feinho, você não tem nada de bom, mas Deus enviou o Filho para morrer por você. Robert, você erra, cara, você toma decisão que às vezes erra, você faz isso, mas Deus te ama e perdoa seus pecados. Pregue o evangelho para si mesmo,
Você vai ver que mudança que vai fazer na sua vida. Que às vezes a gente prega para os outros, condena os outros, manda os outros para o inferno, e assim se vai, e a gente não prega para nós mesmos. Ele é fiel para sustentar a sua fé, mesmo nas maiores batalhas interiores. Então nós vivemos em guerra, e às vezes essa guerra é interior. Assuma a sua humanidade e lute com as armas de Deus e leve seus pensamentos para Cristo, e Ele fortalecerá a nossa fé. Vamos se colocar de pé? Nós vamos orar. Enquanto isso, o louvor vai cantar uma música e nós vamos adorar a Deus. Vamos orar? Feche seus olhos.